A marinha iraniana acabou. Mais de 20 embarcações destruídas. Agora, não resta nenhum navio iraniano no Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz ou Golfo de Omã. O único porta-aviões deles, bem, esse também está no fundo do oceano. Além disso, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra inimigo com um torpedo. Isso ocorreu esta manhã. Vou mostrar para você. Um navio de guerra iraniano chamado Soleimani, um dos destroyers mais avançados do Irã, não estava nem perto do Oriente Médio. Ele estava no Oceano Índico, perto da costa sul do Sri Lanka. Agora, há apenas um mês, esse navio havia participado de um exercício naval internacional. E depois que viu o que estava acontecendo no Oriente Médio, decidiu não voltar para os portos iranianos. Acreditava que estaria mais seguro no Oceano Índico, longe de toda a ação. Mas estava enganado. Esta manhã, um submarino americano o rastreou e atirou. Agora, o navio está afundando até o fundo do Oceano Índico. O melhor é que a Marinha dos Estados Unidos divulgou as imagens do ataque. Podemos ver um torpedo Mark 48 e sua ogiva de 650 libras detonando sob a fragata iraniana. Confira, pois este é o primeiro afundamento por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Mas essa não foi a única má notícia para o Irã. Na verdade, pode nem ser a pior notícia até agora. Antes de falar sobre o que o Irã está passando, peço que se inscreva no canal e curta o vídeo. Realmente não custa nada para vocês, mas me ajuda muito no algoritmo, já que o YouTube não gosta de temas ligados à guerra, especialmente sobre submarinos afundando navios, pois são assuntos violentos. Mas gosto de compartilhar isso. Então, o seu like e inscrição realmente me ajudam muito a continuar compartilhando todas as notícias que estamos recebendo. Agora, vamos voltar às notícias. Ontem mesmo, tivemos o almirante Brad Cooper, o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, explicando o que aconteceu com a Marinha do Irã. Agora, vou dar a versão curta para vocês. Ela não existe mais. Aqui está a versão completa do almirante Cooper. Nós também estamos afundando a Marinha do Irã, a Marinha inteira. Até agora, destruímos 17 navios iranianos, incluindo o submarino mais operacional, que agora tem um buraco na lateral. Há décadas, o regime iraniano assedia a navegação internacional. Hoje não há um único navio iraniano navegando no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz ou no Golfo de Omã. E nós não vamos parar. Continuaremos a realizar operações de ataque dinâmico. Estamos buscando os últimos lançadores móveis de mísseis balísticos do Irã para eliminar sua capacidade remanescente de lançamento. A maioria desses navios foi destruída nas primeiras horas da Operação Fúria Épica, logo após Israel assassinar Khamenei. Uma das primeiras prioridades foi eliminar a capacidade naval do Irã. O CENTCOM chegou a divulgar as imagens dos mísseis Tomahawk que foram lançados contra essa marinha. Então, dê uma olhada. E um dos meus clipes favoritos que saíram dessa guerra é de um navio mercante no Oriente Médio que está gravando mísseis Tomahawk voando acima, em direção aos seus alvos no Irã. É realmente insano, então assista. Ricardo, é por aqui mesmo? Eu estou a bordo! Eu estou a bordo! Drone! Drone! Agora, eu gosto desse tipo de vídeo de pessoas comuns gravando cenas militares. Por isso eu gosto de encontrar e mostrar para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor me avisem nos comentários abaixo. Vou seguir incluindo eles no vídeo. Agora, vamos ver imagens de satélite. Alguns navios nem saíram do porto. Dá para ver o Iris Macron. Esse é o maior navio da Marinha do Irã, antes um petroleiro, agora convertido em base flutuante. Bem, aqui nessa imagem de satélite, você pode vê-lo pegando fogo no porto militar. Ele nunca se moveu. E esse não foi o único navio. Quase todos os navios que o Irã tinha nesse porto
pegaram fogo poucas horas após o início da operação. Então, para encobrir essa humilhação, o Irã fez o que o Irã sempre faz. Mentiu. Eles alegaram que tinham atingido e afundado um porta-aviões dos Estados Unidos, nada menos que o USS Abraham Lincoln. E o Irã estava alegando que 4 mísseis balísticos foram capazes de destruir essa aeronave. Bem, adivinha quem destruiu essa mentira? Ninguém menos que o Comando Central. O Comando Central respondeu. A máquina de desinformação do regime iraniano segue afirmando falsamente que afundou um porta-aviões dos Estados Unidos. O único porta-aviões atingido foi o Shahid Bagheri, um porta-drones iraniano atacado pelas forças dos Estados Unidos poucas horas após o início da Operação Fúria Épica. É isso mesmo, o Irã só tem um porta-aviões e é o porta-drones deles. E adivinha? O Irã realmente não teve chance de usá-lo. O Irã conseguiu gravar e divulgar um vídeo de propaganda antes de sua destruição. Veja o vídeo divulgado. Aproveite, pois foi a última vez que os iranianos viram esse navio flutuando. Agora estamos no porta-drones Shahid Bagheri. Esses são drones Jazim. Esses são drones Jazim. Os drones Jazim são tão bonitos como eles são bonitos. Sim, eles são feitos por nós mesmos. Nosso próprio design. Inspirado no design do caça Carrair. É uma amostra menor para operações de voo. Aqui está o drone de perto. Este é o drone M6 ou Mohajar 6 Mohajar 6. Agora você vê que o comprimento da pista é de 185 metros. O drone decola assim. Estes são os freios que param o drone ao pousar. Este é o leme de profundidade. Deus abençoe nossa elite nacional. Estamos fazendo a diferença no campo da tecnologia de drones. Como vocês devem ter imaginado, os Estados Unidos afundaram esse porta-aviões logo após o início da operação, e agora ele lentamente vira um submarino no Golfo Pérsico. Sem dúvida, uma grande perda, ainda mais para um país com apenas um porta-drones. Hoje de manhã, o secretário de guerra, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, fizeram a segunda coletiva de imprensa desde o início da operação. Nessas coletivas de imprensa, costumam informar sobre o andamento da operação, progressos e planos futuros. Sempre aprendemos coisas interessantes nelas. E hoje nós soubemos que a Força Aérea Iraniana e a Marinha Iraniana desapareceram efetivamente. Dê uma olhada. Os principais líderes do Irã estão mortos. O suposto conselho governante, que poderia escolher um sucessor, está morto, sumido ou escondido em bunkers, com tanto medo que nem consegue ficar junto. Generais, oficiais e soldados não conseguem se comunicar, tampouco organizar uma ofensiva coordenada e sustentada. Isso não faz bem ao moral. A Força Aérea do Irã não existe mais. Construída em 1996, destruída em 2026, a Marinha iraniana repousa no fundo do Golfo Pérsico, incapaz de combater, dizimada, destruída, derrotada. Escolha o adjetivo que quiser. Na verdade, ontem à noite afundamos o navio mais valioso deles, o Soleimani. Parece que o presidente pegou ele 2 vezes. A marinha deles não é relevante. Use qualquer adjetivo. Não existe mais. Depois, o General Kane apresentou atualizações operacionais e um mapa mostrando a divisão de responsabilidades entre Estados Unidos e Israel. Israel está focado no oeste do Irã. Prédios de instituições governamentais, sedes da polícia, instalações de inteligência, bases da ROGC, alvos que vão importar caso haja outra onda de protestos. Os Estados Unidos focam no sul do Irã, atacando bases de drones, infraestrutura militar e instalações navais. Confira a análise completa do General Kane. Nos primeiros dias, as forças conjuntas dos Estados Unidos continuaram a atacar e desgastar as capacidades de mísseis balísticos, assim como as capacidades de defesa aérea integrada ao longo do eixo sul. Ao longo do eixo norte, Israel e a Força Aérea Israelense têm atacado predominantemente alvos de defesa aérea integrada ao longo do flanco norte, assim como na capacidade de mísseis balísticos de médio alcance. A partir do mar, o USS Ford continuou a projetar poder de combate aqui, assim como as ondas de bombardeiros que mencionamos nos primeiros dias desta coletiva.
Ao longo do eixo sul, o grupo de ataque do USS Abraham Lincoln continuou a exercer pressão a partir do mar ao longo do lado sudeste da costa, e tem desgastado a capacidade naval ao longo de todo o estreito e até o Golfo Pérsico em tamanho e escala suficientes para atingir os alvos necessários. Até o momento, já atingimos mais de 2.000 alvos, como o almirante Cooper disse em seu vídeo ontem à noite. Destruímos mais de 20 embarcações navais iranianas, incluindo, além da fragata fora da área, um submarino. E neutralizamos efetivamente neste momento a principal presença naval do Irã, no teatro de operações lá fora. Enquanto o secretário mostrava o vídeo pela primeira vez desde 1945, um submarino de ataque rápido da Marinha dos Estados Unidos afundou um navio de combate inimigo usando um único torpedo Mark 40 e 8 para obter efeito imediato, enviando o navio de guerra para o fundo do mar. Lembro a todos que isso é uma demonstração incrível do alcance global dos Estados Unidos. Apenas os Estados Unidos conseguem caçar, localizar e destruir um inimigo fora da área de operação nessa escala. Agora, outra coisa interessante que aprendemos na coletiva de imprensa é que os ataques com mísseis e drones iranianos diminuíram consideravelmente nos últimos dias. Diariamente, os iranianos parecem lançar de 20% a 30% menos drones que no dia anterior. Tenho certeza de que, para quem entende de juros compostos ao contrário, se isso continuar, logo não haverá retaliação iraniana. General Kane compartilha dados detalhados. Ouça. Até esta manhã, o Comando Central dos Estados Unidos está fazendo progressos constantes. Os disparos de mísseis balísticos de teatro do Irã caíram 86% desde o primeiro dia de combate, com uma redução de 23% apenas nas últimas 24 horas. E os disparos de drones de ataque suicida deles caíram 73% em relação aos primeiros dias. Esse progresso permitiu ao CENTCOM estabelecer superioridade aérea localizada em toda a flanco sul da costa iraniana e penetrar nas defesas deles com precisão e poder de fogo avassaladores. Agora começaremos a expandir para o interior, atacando progressivamente mais fundo no território iraniano e criando mais liberdade de manobra para as forças dos Estados Unidos. Agora, aqui estão os mesmos dados de uma forma visualmente mais agradável. Basicamente um gráfico. E você pode ver que no primeiro dia, o Irã disparou cerca de 350 mísseis. No segundo dia, caiu para 175, no terceiro dia, 120 e no quarto dia, 150. São quedas enormes, e a tendência é clara. Agora quero compartilhar uma teoria que circula de que essa queda não é bem o que parece. Quero dividir isso com vocês. Essa teoria vem de analistas iranianos, então tenham isso em mente. Mas eles argumentam que o Irã identificou um padrão. Sempre que lançam mísseis, as inteligências dos Estados Unidos e Israel localizam e destroem os lançadores antes que o Irã os mova para um local seguro. O Irã deve ter pausado lançamentos de mísseis para lidar com drones que rastreiam os lançadores. Assim que eliminarem a vigilância dos Estados Unidos, vão retomar os lançamentos com capacidade total. Pessoalmente, não acredito nessa teoria, e vou explicar por quê. Pense bem, se o Irã pudesse derrubar aeronaves americanas e israelenses em grande número, já estaria fazendo isso. Vimos talvez 1 ou 2 drones caírem, e parte disso pode ter sido por falhas técnicas. Mas não há uma resposta significativa às aeronaves dos Estados Unidos e de Israel voando livremente sobre o território iraniano. O Irã não está se segurando, eles simplesmente não podem fazer nada. É isso que acho. Não parece que o Irã esteja poupando mísseis. Parece que eles estão ficando sem mísseis, ou mais importante e provável, sem lançadores. Comentem aqui embaixo o que acham. Isso é tudo para este vídeo. Aviso vocês conforme a situação evoluir e nos vemos no próximo vídeo.